Estamos outra vez com Cláudio Piacentini, diretamente da Itália, hoje, sexta-feira santa, às 13h46. Cláudio, esta vai ser uma Páscoa diferente. Como é que estão os preparativos aí na Itália? Sim, boa tarde. Sem dúvida, esta vai ser uma Páscoa muito incomum. Fundamentalmente incomum, talvez pelo fato que as pessoas não podem fazer o que tradicionalmente é feito na Páscoa, ou seja, para quem ainda frequenta a igreja, ir na missa de Páscoa. As igrejas estão fechadas, como provavelmente sabem, e o famoso almoço de Páscoa feito com outras componentes da família ou eventualmente amigos, se reunindo ou na casa de alguém da família ou amigo, ou almoços em restaurantes, fazendo gostosos passeios fora das cidades, encontrando com estas pessoas. Este não será possível fazer, porque são proibidas as reuniões entre pessoas, e então será uma Páscoa um pouco mais íntima, cada um dentro do próprio lar, com os parentes mais próximos, que ao final das contas pode ser uma esposa e os filhos, mas nada de eventualmente ir na casa dos pais, nada de poder receber eventualmente um amigo que mora sozinho. Aliás, provavelmente irá ter pessoas que irão passar esta festa sozinhos em casa, por causa que não podem eventualmente ir na casa de outras pessoas, que justamente é proibido. E, aliás, o governo deu uma apertada importante por este domingo e esta próxima segunda-feira, para que as pessoas não saiam de casa. Está tendo muitos blitz ao redor das cidades maiores, nos pedágios das autostradas. Eles estão checando todos os carros, porque é proibido deixar o lar de residência. Além disso, a Páscoa com a perspectiva de que o confinamento não vai terminar logo após da Pascueta, como era previsto. Tá previsto o alongamento desse período, é isso, é verdade? Sim, o governo está já, como posso dizer, um pouco adiantando este amargo cálice que os italianos irão ter de tomar, porque a esperança que após de Páscoa alguma coisa teria começado a voltar à normalidade provavelmente não irá acontecer. Quero dizer, o número de comércios, empresas que irão voltar a abrir dia 14 de abril será bem pequeno. Um step mais importante irá acontecer somente com a primeira semana de maio, infelizmente. É impressionante o aumento do número constante do número de médicos, que os que estão na primeira linha aí que estão falecimentos, né? É o mundo dos médicos, dos enfermeiros, enfim, de todas as pessoas que rodeiam os hospitais como trabalhadores, está pagando uma conta muito alta. Os médicos, justamente, acho que ultrapassaram o número de 100 médicos que faleceram. E eu não fui ler exatamente estas matérias, mas a minha sensação é que são todos falecimentos causados pela forma que o problema foi encarado, a situação na qual eles se encontraram nas primeiras semanas nas quais a virose explodiu. Eu estou me referindo, vamos dizer, à primeira quinzena de março, período no qual todos esses operadores estavam atuando
desorganizados do ponto de vista das ferramentas para se defender desta epidemia. Estou me referindo a máscaras e luvas, principalmente. Eu acho que também este número, aos poucos, irá diminuindo, porque os mortos de hoje e ontem, infelizmente, são pessoas que ficaram positivos, pegaram a doença 20 dias atrás, quando ainda muitas das máscaras, luvas, não estavam sendo ainda usadas, um pouco porque não estavam sendo ainda distribuídas, e também porque encararam de uma forma, como posso dizer, os doentes chegavam nos hospitais e os operadores não estavam organizados com estes instrumentos para se defender da epidemia. Fala-se inclusive na realimentação da propagação do vírus. Na Itália, por enquanto, não. Mas a medida pela qual eles estão esticando este período de quarentena até as primeiras semanas de maio é bem por isto, pelo medo da segunda onda, que na China está um pouco acontecendo, por exemplo. Notícia de hoje que tem uma província na divisa com a Rússia que está sendo colocada em quarentena. É uma notícia de hoje que chegou dos jornalistas que são os correspondentes da RAI na China. E aqui o governo, para provavelmente evitar isto, que estão indo, como se usa dizer na Itália, com os pés no chão, para não estragar todo este grande trabalho feito de confinamento deste último mês. Eles preferem dar um confinamento ainda mais radical por um período ainda mais comprido, para evitar de ter uma nova caída que iria a estragar tudo o que a gente está fazendo neste momento. Com relação à Europa, a política então mais comunitária ali, mudou um pouco o comportamento das nações, do relacionamento entre si, até um certo antagonismo que existia no começo. Está todo mundo meio no mesmo barco hoje, não, Cláudio? Bem, o fato de estar todos no mesmo barco, infelizmente, ajudou um pouco, entre aspas, a Itália, que foi o primeiro país que foi afetado, e no começo a gente não recebeu a ajuda dos outros partners europeus, mas teve que a problemática se espalhasse de uma forma muito forte na Espanha, mas, ao final das contas, também na França e nos outros países europeus, para que aos poucos os países da comunidade europeia aos poucos tomassem conta da situação, que realmente é uma situação muito séria. E também não podemos negar que teve também uma tomada de posição muito dura do nosso governo, acompanhado com o apoio de outros países do sul da Europa, principalmente Portugal e Espanha, principalmente, que a gente tivemos que ter uma posição muito dura perante os órgãos da comunidade europeia para, aos poucos, amaciar um pouco as posições dos outros países, principalmente a Alemanha, para que, nos últimos 48 horas, as reuniões que tiveram os primeiros ministros dos países europeus, aos poucos as posições estão um pouco se tornando mais macias, entendendo melhor que o problema é comunitário, que a crise é simétrica e que justamente é uma crise que tem que ser encarada a nível comunitário. Quem está ainda um pouco com uma posição muito radical e está levando um pouco as críticas agora é a Holanda. A Holanda está continuando com uma postura muito chata, muito antipática, mas a última reunião que terminou ontem à noite, as posições estão sendo mais amigáveis, a comunidade, este encontro dos primeiros ministros tomaram importantes medidas econômicas
E, e a gente tem boas esperanças que daqui a poucas semanas que irá ter o mais importante conselho entre os presidentes dos vários países e os primeiros ministros dos vários países, de cada país vai ter uma reunião muito importante para ratificar o que foi decidido ontem e ainda a gente espera melhorar estas medidas. Bem, Cláudio, o que podemos dizer, né? Vamos então passar essa Páscoa igual como os demais dias e não sabemos quando vamos voltar às ruas, não é verdade? Sem dúvida, hoje à noite outro momento muito particular do cristianismo e di Roma no specifico, infelizmente a famosa Via Crucis, che sempre storicamente acontece ao redor e dentro do Coliseu, este evento hoje ovviamente é cancelado e irá ter de novo um evento muito forte emocionalmente, na minha opinião, porque esta Via Crucis irá acontecer, mas irá acontecer na Praça de São Pedro, uma Praça de São Pedro vazia. A cruz irá ser carregada por vários padres nas estações da Via Crucis, e o Papa ele será um mero espectador do evento, mas também será uma Via Crucis muito especial e ao mesmo tempo diferente. Sim. Bem, Cláudio, esse prolongado confinamento está fazendo as pessoas refletirem, isso é natural. Também está fazendo as pessoas produzirem um tipo de literatura também não usual. Por exemplo, você me passa hoje de manhã um texto que evoca exatamente toda a história de uma geração que está desaparecendo e o seu passado, o período da Itália, o período de miséria e depois de progresso da Itália. Como é que você analisa isso, Cláudio? Certo, é verdade. Bem, nas redes sociais, obviamente, nas últimas semanas estão girando muitas imagens, textos que, sem dúvida, pegam bastante também o aspecto emocional das pessoas, fazendo refletir as pessoas. E hoje de manhã captou a atenção um texto muito interessante, muito emocionante, que realmente resume em poucas palavras todos estes conceitos que vão a mexer no aspecto da emoção e também no aspecto representativo. A gente sabe, esta virose, em termos percentuais, está principalmente atacando as pessoas idosas, os que nós, a comunidade italiana, também mundo afora, chama os nossos nonni, i nostri nonni. E, sem dúvida, se a gente andar a olhar a estatística, eu chego a dizer que talvez o 90% dos falecidos, é uma percentual que eu estou um pouco dizendo, não tendo exatamente o dado certo, mas a maior parte dos falecidos são pessoas acima dos 80 anos, chego a dizer. E então estamos falando de pessoas que fizeram a Itália que nós hoje vivemos. Pessoas que, infelizmente, tiveram que terminar a própria vida passando por uma outra tragédia, que é este coronavírus. Pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Às vezes estamos falando de pessoas que passaram também pela Primeira Guerra Mundial e reconstruíram a Itália até 2 vezes, os que passaram tanto pela Primeira como pela Segunda,
passaram pela grande euforia do segundo pós-guerra, o famoso boom econômico italiano dos anos 60, passaram pelas lutas de classe dos anos 70, para chegar a um bem-estar coletivo após os anos 80, que a gente imaginava nunca teria parado. E, ao contrário, os eventos atuais estão demonstrando o contrário. E este grupo de grandes lutadores, que são realmente a nossa memória histórica do século passado, aos poucos eles são as vítimas principais desta epidemia que está realmente acabando com a nossa cotidianidade. E realmente este texto resume de uma forma melhor do como eu agora falei o que eles representam. É um texto que eu sugiro ler, é um texto muito emocionante, que pode até fazer chegar a chorar, porque realmente é uma homenagem muito intensa a todos esses nonos que estão nos deixando, aos quais nós temos uma dívida enorme. Bellissimo, un testo bellissimo.